dia a todos, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius, tenho 26 anos, conhecido como Gambazinho nas mesas. Sou jogador da Insight faz um tempo já, uns 4 anos aí. Hoje sou instrutor, já passei por todo esse processo aí, né, que vocês estão passando agora. E hoje vamos tá dando continuidade ao assunto que o Hebron iniciou na segunda-feira, que é His First Team, né? É o primeiro passo para a gente conseguir entender um pouco do poker. O que é o Raise First Team, né? Ele é o primeiro aumento de aposta, além dos blinds que tem na mesa, que é o Big e o Small, que são as apostas automáticas, né? A teoria, ela quer que a gente tenha em torno de um Raise First Team próximo a 17% do nosso range no EP. O que é o EP, né? É a primeira posição, são as primeiras posições. Earlier Position, por isso o EP, que é o TG e o TG1. E já no MP, a gente quer subir em torno de 25% do nosso range. Por quê? Porque os dois primeiros já foldaram, né? Não estão no momento da aposta inicial. Então, são duas pessoas menos para falar, e com isso a gente consegue abrir um pouco mais do que na posição inicial, no EP, né? Já no cutoff, como uma grande parte da mesa já foldou e a ação chegou em gap para a gente consegue subir até 35% do nosso range. No botão, a gente já consegue 50% do nosso range. Por que que no botão é tão amplo o nosso range? Porque metade da mesa já foldou. Ninguém subiu, ninguém falou nada e a direita do botão só vai ter o small e o big. Então, com isso, a gente consegue subir bastante mãos e sem contar que no pós-flop a gente vai jogar em posição. Então, ter um range ajustado no botão é muito importante, que além da galera defender errado, a gente consegue explorar e puxar mais fichas, né? E já no small, que é a última, penúltima posição, né? Além do small, a gente vai ter o big blind, a gente vai subir em torno de 45% do nosso range, né? E uma outra parte a gente vai jogar de limp, e já no small a gente vai ter uma estratégia balanceada ali, né? De raise, limp, call e fold, né? Já nas outras posições, a gente vai ter apenas o raise first team, né? O nosso range ele pode expandir ou reduzir, dependendo do momento do torneio, o perfil do vilão e o nosso stack, né? Se eu tô no early game, eu vou jogar o meu range honesto. Agora, se eu já tô numa fase um pouco mais avançada e chipado, sendo CL, né? Tendo um stack maior que meus adversários, eu tendo a expandir o range porque eu consigo colocar pressão neles, né? Quanto maior nosso stack, maior nosso range, né? E tem alguns perfis de vilão que são aqueles perfis mais passíveis, passível e tem os agressivos. Quanto ao perfil agressivo, eu não vou ficar catucando ele, eu não vou tentar ficar pressionando tanto ele. Por quê? Porque o cara vai reagir muito de tribet, chove, vai ficar dando call, 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 vai ser mais chato. E já quanto o cara que é mais passivo, a gente consegue subir e ele só vai foldar, sabe? Pré-flop, ou vai dar call e vai foldar flop, turn, enfim. A gente consegue ver, montar uma estratégia de acordo com o perfil do vilão. E conforme o nosso stack, né? Se a gente tem um stack mais short, a gente não vai querer jogar as pontas, as bordas, né? E quando a gente tá com um stack grande, deep, né? Quando a gente tá chipado, a gente consegue realizar algumas mãos que quando a gente tá short, a gente não consegue chegar até o river. E deep stack a gente consegue chegar. Então, tudo isso vai influenciar no nosso range. Se o cara folda muito, não joga, não faz o papel dele ali, né, em posição, automaticamente vai foldar e aí a gente no cutoff vai jogar o pós-flop em posição, né? Vai ser o último a falar. Então, essas duas posições são as posições onde a gente mais pode subir, né? E outra coisa que eu acho muito legal da gente comentar é versus o limp dos parceiros, né? Eu sei que no Bícola, principalmente nessa fase que vocês estão, tem muito limp, né? E fica meio difícil da gente adivinhar que range que tá limpando, né? Quem dá limp no pré-flop, 99% das vezes, ou é donk ou é um fish, né? É aquele cara que ele adora ficar vendo um flopinho, então ele vai limpar e vai ficar dando call pra ver o flopinho, é o Zé Flopinho, é o cara que tem o 7, 6 suited lá do TG, vai limpar, vai dar raise, ele quer ver o flop, ele quer jogar todas as mãos. E com isso, a gente sabe que ele vai ficar dando limp call, porque ele é o Zé Flopinho. E essas mãos dele, que vai ficar dando limp call, nunca é o topo do range, né? Porque se ele tem as eyes, ele vai jogar de limp chove, ele vai jogar de alguma forma diferente, vai dar 3x, 4x no raise quando tem mãos fortes. E agora quando ele tem uma mão média, ele quer ficar vendo flop, ele vai jogar de limp call. Então a gente já consegue entender que não é o topo do range.
é a parte da meiuca para baixo, sabe? No range de raise versus limp, fold as suas piores mãos e isola as melhores, que é as mãos que a gente vai punir. O que, que é o que a gente vai punir? As brothers, as figuras, né? A gente quer mãos que bloqueiam o topo do range, que bloqueia a Ice Rei, Rei Rei, Rei Dama, Dama Valete, Dama Dama. Então a gente vai ter Dama Valete, Rei Vala, Ice Vala, Ice Dama. A gente vai punir os melhores pares, como 10-10, Vala Vala. Crushando, né? Quando eu falo crushar, é tipo, estão dominando muito o range do vilão, sabe? Que ele vai ficar dando limp lá com 7 e 6 suited, 7 e 8 suited, sabe? Essas mãozinhas da meiuca, 10 e 9 suited, essas coisas assim. Então a gente tem que atacar esse range. E não adianta eu querer atacar esse range com um Ice 5 off. Eu não consigo atacar um range de limp call com um rei 4 off, um rei 8 off, sabe? Eu vou querer as mãos que correm bem pós-flop e bloqueiam o topo. É simples assim. Eu tenho uma mão forte, eu vou isolar. Se a minha mão é média ou fraca, eu só foldo. Não preciso ficar querendo, só porque o cara tá limpando, toda vez eu vou ficar punindo ele. Eu vou pegar as minhas melhores mãos e vou atacar esse range de limp dele, sabe? O objetivo da gente punir e isolar o Fish Donkey é para ir justamente com o pós-flop com ele. Por isso que eu não quero ter uma mão média fraca. Eu quero ter uma mão forte, porque ele vai estar no range médio fraco sem que a gente atraia os outros vilões e tenha que dividir a equidade da nossa mão. Porque a partir do momento que o cara limpa, a gente limpa, o outro limpa, e a gente foi para a mão contra 4 jogadores, a gente está dividindo a força da nossa mão. Então, se a gente estivesse jogando apenas contra um jogador, a força da nossa mão ia ser X. Agora, jogando contra 4, a nossa mão vai ser Y, sabe? Tá dividido a equidade. Mesmo que eu tenha, sei lá, um Eyes e limpei lá. Cara, eu tô jogando contra 4 jogadores. Vai bater um flop que com certeza alguém vai ter alguma interação com aquele flop. Porque as equidades estão divididas. A partir do momento que eu me isolo contra um jogador, essa equidade é só entre eu e ele. E se ele é o fish que fica limpando, eu sei que eu vou ter mais equidade que ele. Porque eu vou saber os bordos que eu tenho que atacar, as cartas que são favoráveis ao meu range, né? E tentando, sempre que bate uma figura e você punir o cara, a gente tem vantagem. Por quê? Porque eu já falei que o range dele é médio fraco. Então, bater uma figura, bater um Ás, bater uma dama, bater um rei, bater um valete, a gente consegue atacar, sebitar range, a gente consegue apostar ali porque a gente está representando o topo do nosso range, né? A size para isolar o limp, eu faço em torno de tipo 3,5 a 4,5. Vai depender muito do meu stack. Se eu tô grande lá com 100 blinds deep, eu vou fazer 4,5, 5,5. Agora, se eu tenho 30, 40 blinds, eu não preciso fazer 4,5, 5. Eu posso fazer 3, 3,5, que já é o efetivo. Os fortes, a gicha, né? Então, eu não, quando você tiver uma mão de valor, a gente não se importa de estar colocando, fazer uma size um pouquinho maior. E quando a gente tem mãos médias fortes, né, aquilo que tipo é forte, mas não é o topo do nosso range, a gente pode fazer uma size um pouco menor. A gente não quer inflar tanto o pote, a gente quer inflar o pote com mãos boas, né, com o topo do nosso range. E com mãos que são boas, mas não tão fortes, a gente quer apenas se isolar e jogar o pós-flop contra esse jogador. Para stacks mais apertados e curtos, a size que eu mais uso ali é tipo 3x, sabe? Quando eu tenho, sei lá, 25 blinds, 30 blinds, 3x já é o efetivo. 3,5 já vai fazer a função e vai fazer o cara foldar, né? O que que eu faço? Se eu tô punindo um cara com 3,5, se dois caras limparam, eu vou fazer 4,5. Se três caras limparam, eu vou fazer 5,5. Então você aumenta meio que uma blind para cada. Lógico, não é uma regra ali que, pá, sabe? É uma adaptação que eu faço. Tem mais range limpando, né? A gente precisa atacar mais, né? Então a cada limp você aumenta uma blind ali, mais ou menos. Tipo, contra um cara limpando eu vou fazer 3. 3,5. Dois limparam, eu vou fazer 4, 4,5. Entendam como o nosso range ele expande de forma linear. Tipo, no EP, como eu falei, a gente vai ter em torno de 17% do nosso range. Então a gente vai subir os ases suited, vai subir do 9 suited e os pares ali, né? Pode ver que a parte off a gente não quer jogar tanto, a gente quer subir no máximo o Wise 10 e um Rei Balete, um Dama Vala ali. Por quê? Porque a gente tá bem no começo da mesa, a gente é o primeiro a falar, tem um monte de gente para falar depois, então a gente quer estar
com as melhores mãos, né? A gente não quer ficar subindo porcaria e jogando mãos mais ou menos. A gente tá mais short, né? Tipo, exemplo, aqui a gente tá olhando um cenário com 50 blinds. Agora, quando a gente tem 20, olha o que acontece com o nosso range. Continua em 17, mas o que acontece? A concentração vem mais para a parte suited, né? As broadways. Por quê? Porque vai fazer ótimos top pairs. Eu não quero ter mãos médias fracas quando eu estou subindo no começo da mesa. Eu quero ter mãos fortes, mãos que correm bem e joguem bem o pós-flop, né? E bloqueiem, né? A gente quer blockers, ás, rei, dama, vala, pode ver. E aí os parzinhos já começam a perder efetividade. Por quê? Justamente pelo que eu comentei. Com 20 blinds, eu não vou conseguir chegar até o river com 4-4, 3-3 da vida. Agora, com 50, eu já consigo chegar. Então, faz sentido eu querer subir essas mãos. Vamos continuar, né? No TG, o TG1 a gente vai subir em torno de 17. No TG1, a gente vai expandir um pouquinho para os 20. Vai começar a entrar uma frequência aqui. E já no low jack, vai fechar a linha do 8. E aí começa a expandir de forma linear. Ele não corre primeiro para a parte off e brothers, ele sempre vai migrar para a parte suited, né? Vai fechando uma linha de cada vez. Conforme a gente vai pulando uma posição para o lado, vai fechando uma linha. Como vocês viram antes, não fechava a linha do 8, né? Aí aqui a gente já fecha a linha do 8. No hijack a gente já fecha a linha do 7 e ele vai expandindo de forma linear. A gente vai construindo o nosso range. No cutoff, a gente vai ter em torno dos 35% a 37%, vai variar dependendo do momento do torneio, o perfil do vilão, o nosso stack, o stack à esquerda. E no botão, como eu falei, é a posição onde a gente pode mais subir, né? Vocês têm que subir aqui pelo menos 50%, é o mínimo que a gente pede, assim, depois que a gente começa a avaliar as estatísticas individuais. Mas a gente pode chegar num range até 60% aqui, sabe? Vai ter alguns cenários onde a gente vai expandir o nosso Raise First Team e o botão é a posição mais adequada para a gente fazer isso, pois a gente vai jogar o pós-flop em posição. Essa é a maior vantagem de todas. E no Small, a gente vai ter uma estratégia mesclada de Raise e Call, né? Que é o Limp e Fold, né? Resumindo, no Small a gente vai foldar tudo aquilo que é lixo, a parte off aqui de baixo, né? Essa parte azul. Essa parte de Call a gente vai jogar é o Limp, e a parte que tá em Raise aqui é o que a gente dá Raise First Team, né? Todo mundo foldou, tá só a gente o Big. Pode ver que quando a gente tá mais deep, tá bem balanceado entre o topo e a parte suited, né? Tipo, tem frequência para tudo. O GTO equilibra bastante, por quê? Porque a máquina tá jogando contra outra máquina, né? A gente tá jogando contra outro perfil. O que a gente pode fazer? Uma dica, assim, uma adaptação. O topo a gente sempre vai dar raise, né? O nosso topo sempre vai dar raise. E aí a parte off consegue dar raise. E a parte suited a gente joga mais de limp call. Por quê? Porque a gente não quer dar raise e o cara tribetar e a gente tem que foldar uma parte suited no nosso range. Porque essas mãos correm muito bem o pós-flop. E agora já a parte off aqui não se importa tanto de foldar, tipo um 9-7, um 10-7, um 8-7, que são mãos que a gente faz o vilão foldar no pré-flop, né? Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito massa aí. Semana que vem tem mais. E vamos para cima. Essa próxima semana continuem estudando GTO, que é uma parada que vocês vão estudar para sempre. Vocês têm que decorar esse range de cor salteada, tem que estar na cabecinha de vocês. Então façam a lição de casa que o Hebron pediu. E vão salvando mãos para as próximas aulas, né? A próxima aula, se eu não me engano, é de flat. Então, segunda-feira o Hebron vai falar mais sobre isso. Mas é isso, galera. Queria agradecer a presença de todos. Uma ótima sexta, bom final de semana. Tamo junto.